Queridos irmãos, nós queremos cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Amém. Glória a Deus. Nós queremos agradecer a Deus por esse momento, por estar aqui junto com a igreja para adorar ao Senhor da glória, que nos salvou, nos redimiu e a qualquer momento, ou seja, de forma iminente, voltará para buscar a sua igreja. Glória a Deus. A igreja espera isso com a expectativa de que todo o nosso sofrimento, quer seja de enfermidades, quer seja psicológico, será sanado e findará com a volta do nosso Cristo Jesus. João Batista, o último profeta que anunciava a vinda de Jesus, ele disse: virá um aí, que ele vem após mim, mas ele é antes do que eu. E eu não sou digno de, abaixando-me, desatar as suas alparcas e as carregar. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Depois que Jesus sai, começa a pregar, os discípulos de João vão olhar Jesus e volta para João e diz: Senhor, aquele homem que tu batizaste, ele está pregando e está batizando também. E João Batista diz para os seus discípulos: mas é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele cumpriu cabalmente a sua missão aqui na terra, anunciou a Cristo, e essa é a sua missão aqui na terra também, anunciar Jesus. Foi isso que Deus falou no meu coração, pelo que Ele me deu para trazer para a igreja nessa noite. Mas antes eu quero agradecer a graça e a lembrança do nosso querido pastor Jailton Barbosa, que nos convidou para estar aqui nessa noite, mesmo com gripe ou sinusite, não sei, mas nós estamos aqui para servir a Jesus. Você tem esperança que Jesus está voltando? Dê glória a Deus. Muito obrigado, pastor Jailton, evangelista Jailton, toda a igreja. Deus pôs uma palavra no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia num livro chamado Isaías. Nós leremos 4 versículos no capítulo 44 e um versículo no capítulo 45. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, do versículo 1 ao versículo 4. Depois, Isaías 45, apenas o versículo 22. E o texto diz: mas agora escute, Jacó, meu servo, e Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E eles brotarão como a relva, como salgueiros junto às correntes das águas. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E você diz amém. Baseado nesses dois textos, nós queremos expor a palavra de Deus para a igreja nessa noite, se utilizando do seguinte tema, que é o soberano Deus que salva. Por isso que eu gostaria que você repetisse. Vamos lá? Vamos mais uma vez? Isso é pedagógico, não é manipulação. Eu creio firmemente que não importa as trevas que se encontrem
o ser humano em pecado, porque nós também que aqui estamos, mesmo que alguns se entendem de crentes desde criança, mas nós desde criança estamos inclinados a se distanciar de Deus. E não importa a profundidade do lamaçal de erro, de transgressão que o homem tem entrado. Eu creio firmemente que o soberano Deus salva. Ele tem poder para convencer, para transformar, e o homem respondendo pelo arrependimento e olhando para o nosso Cristo, há a possibilidade, não dele se redimir, mas de Cristo o purificar. João Batista chama Jesus Cristo de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra expiação, ela tem um significado em seu termo original, aquele que raspa uma crosta que está dura, que está presa. Então não importa a situação de pecado, que aqueles que nesse momento podem me ouvir esteja, Jesus pode libertar você, salvar você dos seus pecados e ainda lhe levar para o céu. Eu sei que muitos estão aqui intercedendo pela sua família, porque também a minha família não são todos salvos em Cristo. Mas tirando a sua fé e externando a minha fé, eu creio que Deus vai salvar a minha casa. Enquanto falo, a qualquer momento, posso perder a minha avó. E a minha outra avó está com 15% dos rins funcionando. Então eu tenho duas vozinhas que estão próximas. Mas a minha preocupação não é que elas vivam eternamente, por mais que elas sejam uma bênção. Mas a minha preocupação é que Deus as salve e elas se entreguem a Jesus. Glória a Deus. Quando eu abro esses textos da palavra de Deus, eu estou olhando para o Novo Testamento, e por isso que eu citei João Batista no início. O livro de Isaías é conhecido como a mini-bíblia, mesma quantidade de capítulos que a Bíblia tem de livros. A divisão é semelhante, 39 primeiros capítulos e livros. A mensagem também é semelhante. E Isaías 40, ele inicia com a mensagem de consolação e salvação, que é a mesma utilizada por João Batista quando ele começou a pregar. Então, Deus mandou João Batista consolar, não a nação de Israel apenas, porque Jesus não veio salvar apenas judeus, mas ele veio salvar toda a humanidade. Então João Batista não é o pregador vaidoso. João Batista, se alguém perguntar o nome dele, ele vai dizer: eu sou uma voz que grita. E essa voz que grita, a sua mensagem era: consolai o meu povo e bradai-lhe que a sua servidão ou escravidão já é acabada, que Israel já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Preparai o caminho ao Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, porque todo o vale será exaltado e todo o monte será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Essa é a mensagem de João Batista, uma mensagem de transformação. Todos nós somos pecadores, e Deus tem paga para os pecadores, mas também Ele tem um convite de salvação para todos aqueles que aceitarem. Mas nós, como servos de Deus, temos uma responsabilidade, que é anunciar a mensagem da salvação. Só que antes de introduzir os meus 4 tópicos, o sentimento de Israel em relação a isso, a partir do versículo 27 do capítulo 40 de Isaías, é esse sentimento: porque, pois, dizes, ó Jacó,
E tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Israel achava que Deus não estava mais olhando para eles. Só por causa da situação difícil que eles se encontravam, eles diziam: Deus não se lembra mais de nós. A Isaías e, consequentemente, João Batista dizem a partir do versículo 28, não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação para o seu entendimento. Ele dá vigor ao que está cansado, multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Até os jovens que são fortes, eles caem, e certamente cairão. Mas eu quero iniciar dando uma certeza a você, que aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. E ele compara as águias e diz, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim é a vida daqueles que se entregam ao Senhor. Não existe de maneira alguma nenhum animal que possa alcançar a águia. Não existe um predador para a águia. A força do leão que ruge não consegue alcançar a águia. E parece que Pedro, que conhece muito bem Isaías, ele estava dizendo isso. É por isso que ele disse para a igreja: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os irmãos do mundo. Ele está dizendo, permaneça firme, a salvação é garantida. Depois que ele começa Isaías 40, a palavra ela é de ânimo para Israel, para mostrar que o Deus soberano, ele ainda resgata o homem dos seus pecados, pois Israel sofria por causa dos seus pecados. A expectativa da humanidade é a felicidade. A filosofia e a linguagem coach é você pode ser feliz. Existem 10 métodos de ser feliz. Se você aplicar isso todos os dias, você será feliz. Mas a Bíblia Sagrada, ela garante que bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor, que será feliz ele e a sua casa. Então a receita da Bíblia Sagrada não é olhar para qualquer outra coisa. A receita da Bíblia Sagrada é ter Deus como habitação no coração, porque Ele garante a salvação, garante a libertação, garante a vitória e garante a felicidade. Glória seja dada ao nome de Jesus. O primeiro ponto que eu quero tratar em Isaías 44, também sobre a responsabilidade de nós anunciarmos o soberano Deus que salva, é que no primeiro versículo ele diz, escute, meu servo, a quem escolhi. E quando a Bíblia nos chama de servos, ela está nos chamando de aqueles que se rendem à palavra de Deus. Samuel, lá em 1 Samuel 1, 2 e 3, ele vivia dentro do templo. Mas a Bíblia diz que Samuel não conhecia ao Senhor. Ele servia a Deus, fazia as coisas para Deus, mas não tinha conhecimento, ou seja, experimental. Não ouvia a voz de Deus. Deus olha para o seu servo e pensa, vou me revelar ao meu servo, vou me manifestar ao meu servo. E ele diz, Samuel, Samuel. E Samuel corre para Eli e diz, o que foi que o Senhor me chamou? Ele, eu não te chamei. E Deus mais uma vez, Samuel.
E ele corre para Eli, eu não te chamei. Eli está desviado. E mais uma vez Deus chega e diz, Samuel, ele não entende. E quando ele vai para Eli, ele diz, quando essa voz vier, que agora eu sei muito bem quem é, você diz assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Preste bem atenção, quando ele disse isso, aí Deus diz para Samuel, Samuel, escuta. 1 Samuel 3,11. Eis que farei em Israel uma coisa tão grande, que qualquer que ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. É o Deus que faz tremer os céus e a terra para executar a sua palavra. Deus precisava de uma substituição. Estou entrando na mensagem. Deus precisava de alguém que abrisse a boca e falasse do Deus verdadeiro para o mundo sem medo. Até que Samuel teve medo. Mas ele disse, não esconda, fale. O que foi que Deus disse? Eu vou falar, eu gosto do Senhor, mas eu vou falar. Deus disse que vai tirar o Senhor e vai colocar um melhor do que o Senhor. E Deus assim cumpriu. Quando nós falamos de servos na Bíblia, nós estamos falando de testemunha, que vem do termo martíria. Testemunha ou martíria significa aquele que se entrega pela causa até a morte. São os mártires. Enquanto os apóstolos queriam saber quando Jesus iria voltar, ele diz, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas sereis as minhas testemunhas. Quem pode dizer amém? Então a testemunha não é aquela que diz, eu sou evangélica. A testemunha não é aquela que diz, eu sou crente. Eu vou na igreja todo domingo. A testemunha é aquela que Cristo disse, aquele que não me negar, eu também não negarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai. A testemunha carrega o nome de Jesus até o fim da sua vida. Quando eu trabalhava no centro da cidade, eu era conhecido como o menino da Bíblia. Porque ao invés de almoçar em casa, eu almoçava pelo centro. Um almoço de R$1,50, quem não vai almoçar? E ficava na praça com a Bíblia sentado. E eu não fazia nada. Deus atraía as pessoas, elas se sentavam do meu lado. E uma moça se sentou do meu lado e disse, tu é crente? E todas as vezes que alguém disser isso para você, ela não está dizendo, perguntando se você é crente, ela está dizendo, pregue para mim. E quando eu comecei a pregar, a moça começou a chorar. E o meu colega de trabalho chegou e disse, vamos orar por ela. Quer aceitar Jesus? E eu quero. Nós oramos por ela e ela aceitou Jesus. Quase todos os dias alguém era atraído por aquele mistério. Mas de repente um menino desses que bate carteira chegou do meu lado e disse, tu vai ser isso? Vai muito. Aí foi embora. E de repente eu vejo lá na esquina daquele shopping que tem de frente à praça. Lá vem um homenzinho pequeno, do meu tamanho, empurrando uma bicicleta de carga. Caixa de som na frente, caixa de som atrás. Ele coloca a caixa de som na praça, bem distante de mim. E o irmão estava se tremendo. Ele canta um hino da harpa cristã, canta 2, fala 3 ou 4 coisas e ele perde a coragem. E eu disse, o que esse irmão está fazendo aí? Jesus, se eu fosse lá, eu ia dizer isso, isso e aquilo outro. Para que eu fui dizer isso? O irmão me viu de longe e disse, aquele irmão ali, venha orar finalizando o trabalho. O trabalho dele não durou nem 10 minutos. E eu peguei o microfone do irmão, quando eu cheguei perto, ele estava se tremendo todo. E quando eu abri a boca para orar, eu disse, antes de orar, eu vou dizer uma coisa aqui.
O que eu quero iniciar dizendo nesta noite é que Deus quer usar você. Não importa o horário, não importa o ambiente, não importa os ouvintes. Deus te encheu e te chamou como testemunha para as nações e para quem quiser ouvir. Doa a quem doer, que o Deus poderoso ainda salva, liberta, cura e ainda batiza. E quando eu me vi, eu estava entre os mototáxis e o povo gritando e apontando o dedo e dizendo que Jesus é grande e ainda salva. Deus nos chama de servos porque nós somos obedientes. Se fosse contar dessa praça, eram uns 15 testemunhos. Mais uma vez eu saía com meu colega, ele é tecladista da igreja. Quando eu passava na praça, alguma coisa que a gente sabe o que é, me puxou de perto dele, eu fui até um casal que estava sentado. Eu comecei a gritar com a moça do casal por uns 20 ou 30 segundos. Até hoje eu não lembro o que foi que eu disse. E a moça fechou os olhos e baixou a cabeça. É assim que Deus vai fazer com você. Não coisa inteligível, não. É assim que Deus vai pegar algumas pessoas que estão aqui, retraídas, com medo de servir a Deus, com medo de declarar que são crentes. O crente 007, ninguém sabe que ele é crente, até ver na filmagem do Instagram da igreja, porque tem gente que só levanta a mão quando a câmera está batendo em cima. Todo mundo é adorador quando está sendo filmado. Mas eu vim aqui para lembrar você, você é servo do Deus Todo-Poderoso. Deus te chama de meu servo. Ele diz, escute meu servo a quem escolhi. Há uma necessidade de uma mensagem para o mundo. E os escolhidos são aqueles que estão aqui, a igreja do Senhor. Por isso que no versículo 1 ele diz, escute meu servo. Só que depois ele diz uma outra coisa. Ele diz, não tenha medo, meu amado a quem escolhi, porque eu derramarei água sobre o chão sedento. Em João capítulo 3, preste bem atenção, Nicodemos é mestre de Israel. Em João capítulo 3, Nicodemos vai ter com Jesus, ele vai de noite com vergonha, e ele vai com lisonja para Jesus, adulação exagerada. E ele diz, sei que és mestre vindo de Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que tu fazes se Deus não for contigo. Jesus não está nem aí para o teu elogio. Jesus, ele é digno de ser adorado. Jesus olha para Nicodemos e diz, é necessário nascer de cima, é necessário nascer de novo, é necessário nascer do alto. Ele está dizendo, mudar o caráter em conformidade com o caráter do céu. É isso que ele está dizendo. E quando Jesus diz para ele, Nicodemos, o vento sopra onde quer. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Ele está falando disso aqui. Nicodemos sabe muito bem que água no Antigo Testamento está profetizando o Espírito. E o próprio texto aqui explica, derramarei água sobre o chão sedento e derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade. Então Nicodemos está diante do cumpridor, do carregador do Espírito. Então Jesus está diante de Nicodemos e dizendo, aquilo que você precisa, eu tenho. É isso que ele está dizendo. Você é mestre de Israel e sabe que quando o Espírito vier, ele não só esclarecerá, mas fará habitação, transformará o homem, e quando eu for levantado, todos atrairei a mim. Nicodemos até que se converteu. No final ele estava com Cristo. O capítulo 41 de Isaías está dizendo para o povo de Israel que eles são os escolhidos.
no capítulo 42 de Isaías, diz que o servo que conduz essa vitória de libertação, ele é o servo que se entrega, é o sofredor, que não divide a sua glória com ninguém, mas a glória pertence unicamente ao Deus Todo-Poderoso. Depois, no capítulo 43, ele diz que se você passar pelas águas, eu estou lá. Se passar pelos rios, você não vai afundar. Se passar pelo fogo, a chama nem vai esquentar. Então Deus está se aproximando do seu povo e está dizendo: eu estou preparando uma grande salvação. E até o momento Israel não está entendendo que não é salvação apenas para Israel. Nicodemos, ele é exclusivista. Deus em Jesus está dizendo: Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ele salva o judeu, ele salva o não judeu, ele salva aquele que levantar a mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Preste bem atenção. Nós morávamos em uma outra cidade e, por providência de Deus, voltamos para a nossa cidade de origem, que é essa cidade aqui. E alguma coisa estava me puxando, mas eu não sabia o que era. E eu passei 48 horas com uma doença, que eu não sentia febre, não sentia dor no corpo, a mente estava normal, mas eu não conseguia se levantar de um colchonete na sala de casa. Um monte de irmãos, pai e mãe, e eu caído ali, passou noite, dia, noite, acordado, sem dormir, e não consegui me levantar. Eu não sabia o que era, e o povo de casa só fazia zombar porque não entendia, e nem eu entendia. E quando eu vi uma sirene de uma ambulância, eu pedi para alguém de casa chamar a ambulância, mas ninguém nem chamou a ambulância. E de repente eu fiz um gesto, como um gesto daquele que decide fazer alguma coisa. Eu fiz com a boca um barulho, né? Como que aquele que decidiu se levantar. E quando eu tomei essa decisão, eu consegui ficar de joelho com muito esforço. Com o rosto no colchão, não conseguia levantar a cabeça. A minha boca abriu e eu comecei a fazer uma oração. E essa oração eu descobri que existia quando eu aceitei Jesus na igreja dos crentes. E na oração eu dizia: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Me tira dessa situação, Jesus. Me dá um trabalho, me dá alguma coisa, me dá uma casa, me dá uma esposa, me dá um casamento. Saí pedindo coisa. Depois eu esqueci daquilo e me levantei e fiquei sarado daquilo. Espere só, até que meu irmão se converte e chega em casa dizendo: agora eu sou crente, eu aceitei Jesus, e eu vou levar para a igreja minha mãe e meu irmão. Aí quando chegou em mim ele disse: não, Marquinhos, eu não vou levar não. E eu disse a ele: por que você não vai me levar na sua igreja? O que é que tem lá que eu não posso entrar? Eu vou descobrir onde é e vou bater lá, na minha linguagem. Descobri onde era, entrei na igreja, no culto de doutrina, aceitei Jesus e estou aqui até hoje. Não dá para compreender as maneiras de Deus trabalhar. Mas o que eu quero trazer para os irmãos, lembrando o tempo todo: existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, onipotente, criou os anjos, as plantas, os animais, criou a mim e criou a você, e nos escolheu para pregar o evangelho da salvação. Nada de prosperidade carnal, mas a prosperidade do Espírito Santo de Deus, temor, alegria, sabedoria, felicidade, andando na presença de Deus. Iremos anunciar para o mundo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e se você quiser se salvar, venha para Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Qual é a mensagem desses servos? Em Isaías 45, 22, ele dá uma dica, que em João 3 ele diz: quando eu for levantado como a serpente, todos atrairei a mim.
Quando Jesus entra na semana da paixão, Filipe chega para ele e diz: os gregos querem te conhecer. E ele diz: agora o Filho do Homem é glorificado. Ou seja, o propósito está caminhando para acontecer, não só judeus. Em Isaías 49, Deus diz para Israel e para nós: eu não te dei para resgatar apenas os judeus, mas também para luz dos gentios. Então Deus tem algo grande para ser realizado. Olha o que Deus me lembra. Deus me disse: compre uma caixa amplificada. Aí eu comprei, que eu obedeço. Comprei a caixa amplificada, eu coloquei na calçada da porta dos meus pais e coloquei uma mensagem sobre o inferno, de um pregador famoso. Passou um cachorro, passou um homem, se manifestou de demônio, passou outra pessoa, e eu disse: Jesus, não está dando muito certo não. E o Espírito Santo disse: sempre tem alguém detrás da moita escutando. Glória a Deus. Eu não sei se você acredita em loucura, mas em consagração de mocidade, porque hoje o povo não se consagra. Eu era o líder de mocidade, só estava eu e eu. E eu não desanimo com essas coisas. Liguei o microfone da igreja bem alto e estava pregando como estava aqui, desse jeito. E eu pregava de Isaías 40 até o 66. De 7 horas da manhã até 9 eu estava lá, gritando e gritando, dizendo que Deus é soberano e é poderoso. Porque na minha fé eu entendia: tem alguém ouvindo. E eu quero lembrar você, não só na internet, mas aqui na frente, lá do outro lado, tem alguém ouvindo a pregação dos crentes. Então aumenta o volume lá da tua casa e grita e diz que Jesus ainda liberta e ainda salva. Deus Todo-Poderoso, glória seja dada ao nome de Jesus. Eu preciso contar porque Deus está me lembrando, então eu tenho que contar, né? Passamos por um momento difícil, minha esposa estava na maternidade, parto perigoso, e ao invés de eu estar lá com ela, Deus falou comigo e disse: se levante e vá distribuir folhetos no centro da cidade. É um negócio meio exagerado, 6 mil, 7 mil folhetos. 8 mil, 10 mil. Quando eu cheguei na integração, na última pessoa, um homem de idade disse: eu sou pai de um pastor presbiteriano. Eu digo: muito bem, Deus abençoe o senhor. Ele estava bêbado, embriagado. Muito bem, Deus abençoe o senhor, aqui é a palavra de Deus, isso e aquilo outro. E eu fui saindo e ele disse: ei, espere. Está trabalhando para papai? Eu digo: estou. Ele piscou o olho e disse: é você trabalhando para ele e ele trabalhando por você. Saí da integração, Praça São José, de frente à Igreja Madureira. Tinha um barzinho ali fechado, 3 homens bebendo, uma latinha de pitu. E eu dei a mensagem para eles, e eles disseram: não, a gente está bebendo. Não, é a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo, a palavra de Deus. E quando eu saí, o maior deles se levantou. Porque para ser maior perto de mim não precisa ser grande, mas esse era grande. Ele ficou de pé e veio em minha direção. E ele olhou para baixo, para mim, e disse: está fazendo a obra de papai? Eu disse: estou. Ele piscou o olho e disse: é você trabalhando para ele e ele trabalhando por você. Eu sei que é difícil pregar o evangelho hoje. Eu sei que os governos estão tentando assombrar a igreja, mas eu não quero saber disso. Deus chamou a igreja para ser arauto do evangelho. Deus chamou você como um pregador do evangelho. Aí você diz: mas eu nunca tenho uma oportunidade na igreja. Não estou falando de oportunidade de microfone. Eu estou falando que você carrega Jesus nas suas costas. Para onde você vai, Jesus está com você. Portanto, pregue Jesus, anuncie Jesus, fale de Jesus, porque através da tua vida Deus irá salvar. Tem mais. As atitudes de um servo, eu estou falando dos servos. O pastor Jair disse que não tinha ninguém não crente aqui.
Depois, em outro dia, dentro da integração, evangelizando. E quem evangeliza sabe que na rua você é muito hostilizado. A pessoa chama palavrão com você, lhe empurra. Já recebi uma RGzada no rosto que ficou a marca. E quando eu entreguei um folheto a um jovem na integração, ele tocou no meu ombro e disse: ei, você. Aí eu fui querendo sair de perto dele, para ele não mexer comigo, e continuei, e ele continuou insistindo. Quando eu me virei para ele, ele disse: pois não, ele disse: eu vi você. Ele era um jovem de roupa gótica, cabelo espetado. Eu vi você lá no Parque da Criança. Você estava entregando esses papelzinhos aí. E eu disse: como é que ele tem tanta força para sozinho fazer esse trabalho? E eu comecei a ficar feliz. Aí ele disse: eu sou o Hare Krishna. E nós também fazemos esse trabalho. Nós saímos em 20. E para a gente começar, para entregar o primeiro é tão difícil. Mas quando eu olhei para você, eu disse: de onde vem essa força para ele fazer isso? E ele foi dizendo e eu ficando feliz. Eu digo: eu sei de onde vem essa força. Glória a Deus. E o Espírito Santo diz: fale sobre a Bíblia para ele. Não é uma mensagem da Bíblia, é sobre a Bíblia. E eu disse: a Bíblia é isso, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é aquilo, a Bíblia é isso. Aí eu me despedi dele. O nome dele, se estiver me ouvindo, é Giridhari. Aí eu saí. Quando cheguei no final, que era esse senhor que profetizou sobre mim, quando eu ia voltando, aí Deus disse: agora dê a sua Bíblia para ele. Era uma Bíblia pequenininha, tinha comprado na mesma semana. Eu disse: mas Jesus, minha Bíblia novinha. E eu fui, peguei minha Bíblia, tirei o que tinha dentro e disse: senhor Giridhari, eu não sei se você acredita, mas o Deus que me manda entregar esses papelzinhos, Ele me mandou dar a minha Bíblia para você. E ele disse: sério? Eu disse: sério, tome. E ele pegou a Bíblia, saiu com a Bíblia, meio com vergonha, guardou na bolsa e foi embora. O que é que aconteceu naquele dia? Uma casa fechada para o Evangelho, a palavra de Deus entrou lá dentro. Glória seja dada ao nome de Jesus. Deus nos chamou para isso. E Deus vai inquietar você, não importa onde você esteja. Deus vai te usar no trabalho, vai te usar entre os amigos, vai te usar na tua rua que tu não tem coragem, vai te usar diante de quem não gosta de você e você também não gosta, porque quem manda na boca do profeta é o Deus Todo-Poderoso que salva. Ele te chama, Ele te respalda, então não precisa ter medo. Abre bem a boca, porque Deus vai te usar. Glória seja dada ao nome de Jesus. Só que seguindo o texto, ele diz que depois de derramar o Espírito, a bênção estará sobre os seus descendentes e eles brotarão como relva, como salgueiros junto às correntes das águas. Ele está falando de quê? Está falando de pessoas que se entregam a Deus. Só isso. O apóstolo Pedro e o apóstolo João eram dois amigos que até trabalhavam juntos, que eram completamente diferentes. Um tinha intimidade com Deus. Na ceia, só João sabia que Judas era o traidor. Na cruz, só João estava lá. No sepulcro, João correu primeiro do que Pedro. Então, João estava em todos esses ambientes. Ele era o primeiro, o mais perseverante e paciente. Pedro é aquele disposto a fazer, mas tem medo, não sabe de nada e só faz atrapalhar. E os dois foram escolhidos pelo Senhor. Preste bem atenção, vamos chegar aos salgueiros como relva. E era complicado viver com Pedro. Enquanto Jesus estava no Getsêmani sofrendo para ser entregue pelos nossos pecados, Jesus, para morrer na cruz, para nos perdoar, estava lá Pedro atrapalhando. E dizendo: não, mestre, eu não deixarei que isso aconteça. Ninguém vai prender o Senhor, ninguém vai levar o Senhor. Aí Jesus olha para ele, para aquele a quem o Espírito Santo revelou que Jesus era o Cristo, agora usado por Satanás, e ele diz: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita das coisas do céu, mas das coisas de homens. Homem de pensamento duplo, homem de altos e baixos. Mas assim como eu e você,
homem a quem Deus escolheu desde o ventre. Cheio de falha, cheio de defeito, mas Jesus escolheu Pedro também. E Pedro conhecia Isaías profundamente, porque todo judeu conhece. Ele era chamado de indouto, mas ele era judeu. E quando chega em João 21, Jesus marca encontro com os apóstolos lá na Galileia. E eu fiquei perguntando, por quê? Se Jesus morreu em Jerusalém, ressuscita lá no Monte das Oliveiras, vai voltar lá também, por que se encontrar a tantos quilômetros? Porque Pedro, assim como Judas, é um traidor, é um crente traidor, é um pecador. Ele diz, eu sou fiel até o sangue dá na canela, mas quando o sangue chega no dedo mindinho, ele já está desistindo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Ele tinha um chamado e uma mensagem para Pedro. E quando ele se levanta dos mortos, ele diz a Maria Madalena chorosa, vá e diga a Pedro e aos demais que eu vou se encontrar com eles na Galileia. João 21. Pedro agoniado, cadê o mestre que não vem? Cadê o mestre que não vem? Eu vou pescar. Passa a noite toda pescando, não pega nada. Quando eles vêm voltando, Pedro e os demais, tem um homem lá na praia dizendo, lança a rede para o lado de lá. Pedro não tem visão espiritual que João. João dá uma olhada, levanta o óculos e diz, Pedro, aquilo é o mestre. João fica no barco porque ele é mais tranquilo. Pedro pula na água para ter com Jesus. Se eles não fossem pescar, eles se encontrariam com Jesus na praia, aquele a quem já tinha preparado peixe e pão. Mas a agonia de Pedro e de muitos crentes faz eles perder tempo por aí. Não perca tempo, espere por Jesus. Ele sempre vai estar na praia esperando por você. Não perca tempo, porque aonde Jesus mandar você lançar a rede, pode lançar, porque vai vir muito peixe. E quando eles chegam na praia, Jesus vai atrás de quem? Pedro, porque João está tudo bem. Jesus agarra Pedro e vai caminhando na praia. Só que João não deixa Jesus por nada. Enquanto Jesus anda com Pedro, João está vindo atrás. Então Jesus diz, Pedro, 3 perguntas. No grego, ele pergunta no filos, e depois no ágape. Ele diz, tu me amas como um amigo mais do que eles? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu sou teu amigo. Aí depois ele pergunta, Pedro, tu me amas, só me amas, não mais do que eles? Ele diz, tu sabe que eu te amo. Aí depois ele pergunta, Pedro, tu é pelo menos meu amigo? Aí Pedro fica triste. Porque em João 15, versículo 14 está escrito, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Pedro é um traidor, ele não faz o que Jesus manda. Mas o encontro de Jesus ali não é para acusar Pedro. É para dizer, Pedro, tu me negou 1, 2 ou 3 vezes. E eu estou aqui para dizer a você, Pedro, eu te amo e eu te amo. Tu me nega 3 vezes e eu te amo 3 vezes. Então Pedro está ouvindo de Jesus, Pedro, eu te chamei, apacenta os meus cordeirinhos, Pedro. Tu acha que eu desisti de você? Desisti nada. Você vai ser o pastor de Jerusalém. Aí Pedro diz, mas e o que será deste que vem aqui atrás? Ele diz, não se importe com o que eu tenho com João. Faça aquilo que eu mandei você fazer. Para me encaminhar, para finalizar. Quem é que está em Atos 2 pregando uma mensagem poderosa que mais de 3.000 se convertem? Quem é que está em Atos capítulo 4, depois de ser censurado pela liderança, está dizendo, Deus nos manda mais ousadia para que preguemos a tua palavra com mais ousadia ainda? Quem é que está no capítulo 5 dizendo para o casal mentiroso, vai morrer agora Ananias e Safira, porque ninguém anda na presença de Deus mentindo?
Quem é que está em Atos capítulo 12, preso na prisão por causa do evangelho? Mas o anjo diz: ninguém pode prender a palavra. Sai, Pedro, prega a palavra, porque Deus te chamou para pregar. Quanto mais intimidade, mais produz. João escreveu quantos livros? 5. Pedro escreveu quantos? 2. Mas João foi chamado e Pedro também. Enquanto Pedro traía Jesus por qualquer coisa, ele escreve 2 livros dizendo: não importa o que sofremos, nós somos as pedras vivas da casa espiritual. É do agrado do Pai que nós venhamos sofrer agravo nesta vida. Então Deus transformou Pedro em uma nova criatura. Aquele que sabia o livro de Isaías, agora pegou o livro de Isaías e está olhando para o mundo e está dizendo: olhai para o Deus Todo-Poderoso, porque Ele ainda salva. E quando ele ouviu a multidão em Atos 2 dizendo: e agora o que faremos? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. O que Deus me traz aqui para a igreja é simplesmente isso: a urgência da mensagem do evangelho. Eu comecei por João Batista. Sabe qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Sabe qual foi a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Então a palavra está dizendo: pregue Jesus de Nazaré. Eu sei que algumas pessoas se incomodam com esse tipo de palavra. Sabe por quê? Estamos acostumados com vitória por cima de vitória. Mas existe uma vitória para você aqui nesta noite. Seja fiel a Deus. Ande na presença de Deus. Não negue o nome de Jesus. Não desista por nada nesta vida. Persevere, porque a qualquer momento Deus vai arrebatar a sua igreja. E aquele que está na presença de Deus vai subir para se encontrar com o Senhor. Aleluia.